Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura e o estudo do livro de Salmos. Nós vamos estudar o Salmo de capítulo 14. Então leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e pratica abominações. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Meu irmão e minha irmã, segundo João Calvino, Davi, ao expressar esses sentimentos, ao escrever esses salmos, ainda vai escrever estando como fugitivo de Saul, ainda estando como um exilado, um procurado, aquele que cometeu um pecado, um crime contra o Estado, um caçado. Mas Davi tinha contato com alguns dos que moravam para dentro do muro de Jerusalém. Alguns homens o procuravam. E ele dizia como é que estava o Estado, como é que estava a economia do Estado, como é que estava a relação dos povos, como é que estava a religiosidade, se buscava a Deus ou não buscavam a Deus. E Davi prontamente vai escutar aqueles fatos e vai tirar algumas conclusões a partir do que ele sabe, do que ele aprendeu, de tudo que ele aprendeu enquanto ele estudava, ouvia daqueles santos profetas, dos homens que lhe orientavam a respeito da criação do homem, a respeito da queda de Adão e Eva, quando do fruto comeram do paraíso, a respeito do insensato, do ímpio e do justo. Leiamos então para que nós possamos entender como é que Davi vai defender a linha teológica dele a respeito dos insensatos, dos reprovados e dos justos, e como é que ele espera que os justos se encontrem um dia com Deus, se prevalecer a insensatez nesse mundo. Leiamos. O título começa: a corrupção do pecador e a sua redenção. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração, Davi começa dizendo. Davi diz que os homens que estão lá por dentro do muro de Jerusalém, que estão cercando, que estão rodeando Saul, a palavra mais certa não é nem cercando, que estão aconselhando Saul, são os conselheiros de Saul, dizem com eles mesmos: não há Deus. O que há, meu rei Saul, o que há é nossas vitórias. O que existe, rei Saul, é o que nós estamos comendo hoje. Comamos, bebamos e morramos. Assim que eles vão falar com Saul. E ele vai dizer que ele diz no coração deles: não há Deus. Então não precisa nós ficarmos, Saul, os conselheiros dizendo para ele. Nós ainda continuamos celebrando a esse Deus. Já que nem o profeta Samuel concorda mais com o Senhor. Ele ungiu até Davi. Vai ver que esse profeta nem de Deus é.
vai ver que nem tem Deus mesmo. Então, vamos deixar essas celebrações que nós realizamos aqui. Vamos esquecer. Vamos fazer aquilo pela qual o meu rei Saul, você foi chamado para fazer. Vamos dominar nações. Vamos crescer nosso estado. Mas sem piedade, sem olhar para o olho do outro e dizer: você não tem que morrer. Não, todos têm que morrer, sim. Todos que estão do lado de lá têm que provar da espada, porque a espada vai ser a nossa lei, Saul. E assim é que ele vai dizer: diz o insensato no seu coração, não há Deus, porque Deus representa paz, amor, esperança, união. E a partir do momento que ele começasse a pensar em Saul se apegar a Deus, possivelmente poderia tentar construir uma aliança com Davi, e o seu reinado ficaria, de certa forma, dividido para aqueles homens que queriam ter o reinado por completo. E ele vai dizer: corrompe-se e praticam abominações. Já não há quem faça o bem por lá não, Senhor. Todos estão fazendo mal. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Eles clamam, ele diz: do céu o Senhor está observando e está vendo que não há lá quem busque a Deus. Aquele reinado todo está corrompido. Aquele reinado, eles querem fazer com que os ricos engordem mais e os pobres sejam mais oprimidos. A preocupação deles é saber se eles estão ganhando mais. Se um dia eles passarem a ganhar um pouquinho a menos, isso dói na consciência deles. Mas saber que não tem Deus, saber da esperança, fé, misericórdia, amor, isso não importa para eles. Isso do céu o Senhor observa eles. E Davi diz: todos se extraviaram, no versículo 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, e não há nenhum sequer. Nesse momento, Davi vai lembrar que no jardim do Éden, Adão e Eva comeram do fruto, que era dito para eles não comerem, eles comeram, e por causa desse pecado original de Adão, todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Também a gente vai observar que naquele momento que, quando todos se corromperam, através do pecado original de Adão, Deus vai chegar com a serpente e vai dizer que vai pôr inimizade entre ela e a mulher, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Isso nós vamos ver em Gênesis capítulo 3, versículo 16 e 15. 15 e 16. Mas em Gênesis capítulo 4 nós já vamos ver Abel e Caim, os dois filhos de Eva. Deus aceitou a oferta dele, foi Abel, e o outro Deus não aceitou a oferta dele, que foi Caim. E Caim, por não ver que Deus aceitou a oferta dele, matou Abel. Daí nós vamos ver os filhos da maldade e os filhos de Deus, os filhos do bem e os filhos do mal. Nós vamos ter a geração das pessoas que vão seguir o exemplo de Caim, pela perversidade, pela maldade. E nós vamos ter as pessoas que vão ser aceitas, ofertas e amadas, como Abel. E quando ele diz que todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer,
Ele diz que eu e você, nós se extraviamos. A nossa mente, o nosso coração ficou corrompido. Mas Deus irá buscar os que lhe pertencem. Deus conversou com Caim. E Caim, quando ele perguntou, Caim, onde está Abel? Ele disse, por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Então, ainda que Deus converse com os ímpios, eles não temem a Deus, eles não buscam a Deus. Mas nós que tememos e trememos ao Senhor, nós se arrependemos dos nossos pecados e apresentamos diante de Deus. Ele nos consola e nos guarda. A diferença de todos se extraviaram e juntamente se corromperem, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, é que o Espírito de Deus toca no meu coração e no seu, para que possamos fazer a vontade de Deus. O ímpio nunca vai fazer a vontade de Deus. O ímpio, ele só vai fazer a vontade de Deus quando for unicamente ser usado pela mão de Deus como chinela para corrigir eu e corrigir você, para que possamos pedir misericórdia do Senhor. Porque o ímpio, o perverso e Satanás, eles são como os cachorros na corrente de Deus. Só vai até onde Deus deixa ir. Depois ele puxa. Assim é Satanás, assim são os ímpios. E eles gostam de matar, roubar e destruir. E eles são chamados vaso de desonra. E eles vão para o lago de fogo e enxofre. Vão para o inferno. Porque eles não têm prazer nenhum em Deus. Eles até acreditam em Deus. Mas eles fazem de tudo para dizer, não há Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Nós temos a teoria do evolucionismo e temos a teoria do criacionismo. Nós que vivemos pela fé, nós sabemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Nós acreditamos que Deus criou o mundo, criou os animais e criou o homem no sexto dia. E no sétimo dia ele descansou. Nós acreditamos que a criação toda provém de Deus. E que Deus, no seu santo milagre, Deus, no seu santo poder, pelo sopro da sua boca, fez tudo em 6 dias e no sétimo dia descansou. Nós cremos. Os evolucionistas, eles creem na evolução dos homens. Mas com um problema. Eles, para provar a cientificidade deles, eles têm que mostrar um objeto chamado objeto de transição, onde exista a criatura no estado que eles disseram que estava para se evoluir, deformada, chegando no estado que eles falaram que possivelmente iriam se evoluir, que é a transição entre um animal para o outro. Eles chamam de o elo perdido. Ora, se eles têm o elo perdido, eles também têm fé. Eles têm certeza das coisas que se esperam e convicção de fato que não se veem. Só que a fé deles é dizer assim, não há Deus. Por isso que o ímpio vai de mal a pior. E nós temos que sempre não nos espelhar nos ímpios. Porque as más conversações, como diz Paulo, corrompem os bons costumes. E nós temos que fazer como o justo Abel. Oferecer nosso sacrifício a Deus. Amar o nosso próximo. Buscar a Deus de todo o nosso coração. Para que Deus sempre esteja conosco. E meus irmãos e minhas irmãs, quando o salmista vai dizer,
todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, e não há nenhum sequer, ele vai dizer que eu e você se extraviamos também. Mas a diferença é que o Senhor Deus, Ele nos conhece e nos visita. Ele fez com que eu e você possamos ter sede de Deus, possamos querer conhecer a Deus, possamos, quando nós formos dormir, imaginar e pensar em Deus. Nosso coração, ele se enche de Deus, porque Deus assim fez. A fé foi colocada por Deus. Santo Agostinho vai dizer assim: criastes o homem para ti, e a sua alma inquieta ficará, enquanto em ti, ó Deus, esse homem não repousar. A nossa alma sempre vai ficar inquieta, querendo repousar, mas só vai repousar em Deus, porque nós queremos Deus. E ele vai continuar dizendo: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão que não invoca o Senhor? E ele está dizendo: acaso Saul, com aqueles que lhe rodeiam, com aqueles que lhe aconselham, por acaso eles não conhecem Deus? Acaso eles não entendem? Todos esses obreiros da iniquidade, eles por acaso não são Israel? E ele não é o rei de Israel? Israel não é o povo de Deus? Israel não é o que segue as leis? Israel não é o que tem um profeta? Israel não é aquele que passou pelo Mar Vermelho? Israel não é aquele que Deus jogou as pragas no Egito? E por acaso ele não é rei desse Israel? E ele vai dizer: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que estão massacrando lá as pessoas, que não deixam os santos serem santos, que não deixam os humildes trabalharem? Ele vai continuar dizendo, meus irmãos, que não invocam o Senhor. E ele vai dizer assim: tomar-se-ão de grande pavor. Vai ter um momento que eles vão entrar em pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Enquanto aqueles conselheiros de Saul dizem: tu és o rei, Saul, e Deus está contigo, tomar-se-ão de grande temor, porque Deus está com a linhagem do justo, daqueles que amam, daqueles que perdoam, daqueles que trabalham, daqueles que se esforçam. Tomando nos nossos dias atuais, daqueles que estudam, que levam a termo as suas matérias, daqueles que trabalham de forma honesta, daqueles que pagam corretamente seus impostos, daqueles que procuram servir a Deus e ler sua palavra de manhã e de noite. Esses são justos. E ele fala: meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Ele diz que esses homens ficam ridicularizando-se ainda das pessoas que fazem as coisas corretamente. Hoje nós sabemos que se um homem andar corretamente, ele é chamado de santarrão. Mas aqui nessa época, Davi está dizendo que já acontecia. E se nós pensarmos que isso é de hoje, lembremos que Caim matou Abel. Quem chama-nos de santarrão, quem nos chama de querer ser o santinho, o servo do Senhor, deveria nos mostrar como ser. Porque se estivermos errado, com certeza Deus vai nos mostrar como temos que ser. E ele vai dizer assim: mas o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o meu e o seu refúgio nessa situação que estamos passando. Na situação que Davi estava passando, ele dizia: o Senhor é o seu refúgio. Ele vai dizer: meter ridículo o conselho dos ímpios, mas o Senhor é o seu refúgio. É o meu e o seu refúgio. E ele vai dizer: tomara de Sião, para finalizar, tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quisera, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Tomara que o Senhor volte logo, que o Senhor restaure a sorte de Sião,
Que o Senhor faça com que o povo exulte e cante de alegria eternamente. Que eu e você saiamos desse momento de sofrimento. Mas enquanto estivermos aqui, temos que buscar o Senhor, louvar ao Senhor, entender que o Senhor está conosco, que o Senhor é nossa paz, o Senhor é nosso refúgio e que o Senhor, Ele sempre é o nosso alto refúgio. Que Deus nos abençoe e nos proteja em nome de Jesus Cristo. Amém.